Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou o professor Natan. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de promoção da saúde do nosso curso de técnico em enfermagem. Hoje nós vamos falar sobre o sistema imune. Então, o sistema imunológico, ele também é chamado de sistema imune ou sistema imunitário. Basicamente, ele pode ser definido como um conjunto de células, tecidos, órgãos ou até mesmo moléculas que são responsáveis por tirar agentes infecciosos ou moléculas estranhas do nosso organismo e de todos os seres vivos, que tem a finalidade de manter a homeostasia. O que é homeostasia? É o equilíbrio e a dinâmica do nosso organismo. Vamos tentar lembrar, por exemplo, quando nós estamos doentes, quando nós estamos gripados, quando nós estamos passando por algum processo inflamatório no nosso organismo. Nosso corpo ele fica com vários sintomas, nós ficamos com moleza, nós ficamos com sudorese devido à febre. Por exemplo, quando nós sofremos algum corte, nós vemos que a nossa pele ela fica avermelhada, que é chamado de rubor. Então, o sistema imune ele está trabalhando para poder fazer com que o nosso corpo ele tenha equilíbrio novamente e que aquele tecido, o nosso organismo, ele seja regenerado. Então, o funcionamento do sistema imune, ele vai consistir na resposta coletiva que vai ser coordenada por várias células e moléculas diante desses agentes estranhos. Então, tudo isso vai caracterizar a resposta imune. Resposta imune é a resposta coletiva que vai estar envolvido células, citocinas, anticorpos para poder combater que vai combater contra os agentes infecciosos. Então, vamos trazer aqui algumas definições. Imunologia é o estudo das defesas do organismo contra a infecção. E de onde vem essa palavra? Ela vem do inglês, immunity, que ela é originada do latim que significa isento ou livre, então isento de corpos estranhos, de micro-organismos. Então, nesse sentido, refere-se ao mecanismo que é utilizado pelo nosso organismo contra a proteção desses agentes do ambiente, ou seja, qualquer corpo estranho que venha adentrar o nosso organismo. Então, trazendo mais definições, acredito que vocês já ouviram falar em antígeno e anticorpo. Quando a gente fala antígeno, agora quando nós estamos falando sobre, hoje estamos vivendo a pandemia, né? Estamos vivendo a pandemia do Covid. Então, nós falamos muito sobre antígeno, o que é antígeno, o que é antígeno para cá, antígeno para cá, antígeno. E agora que vocês estão estudando, estão no curso da saúde, vocês vão ver muito essa sigla AG. AG é antígeno. Então, é toda substância estranha ao organismo que vai desencadear a produção de anticorpos. Então, quando nós estamos falando sobre antígeno, é toda substância. Pode ser um agente infeccioso, pode ser um corpo estranho, tudo que é estranho ao nosso organismo é denominado antígeno. E os anticorpos é a sigla AC, é uma proteína encontrada no nosso soro que ela foi induzida, então ela vai reagir especificamente a uma substância estranha. Anticorpo, vocês também podem, ela vai reagir contra a substância estranha que é o antígeno e ela também pode ser conhecida como imunoglobulina. Aqui eu trouxe para vocês vários tipos de anticorpos. Nós temos o IgG, nós temos o IgE, nós temos o IgD, nós temos o IgA e nós temos o IgM.
E aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui na bolinha verde, nós temos o antígeno. E aqui, ligado a esse antígeno, nós temos os anticorpos, que eles são específicos. Por exemplo, eu que já entrei em contato com a dengue, meu organismo produziu anticorpos contra a dengue. E agora que nós estamos na pandemia do Covid, eu não tenho anticorpos contra a Covid caso eu não tenha entrado em contato contra a dengue. Caso eu não tenha entrado em contato com o Covid. Então, os meus anticorpos que foram produzidos contra a dengue, ele não vai atuar contra Covid, porque o anticorpo ele é específico para determinada doença. Então, isso a gente precisa ter muito em nossa mente. Então, principais funções do sistema imune. Ele vai reconhecer e eliminar moléculas alteradas, por exemplo, células lesadas ou mortas pelo nosso próprio organismo. Ele vai reconhecer e eliminar esses agentes infecciosos, pode ser vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos. Ele vai reconhecer e eliminar células tumorais. Então, por exemplo, uma pessoa que está passando por um processo, está tratando um câncer. Então, ela está fazendo alguma quimioterapia, uma radioterapia. Então, a radioterapia, ela vai lá e vai matar as células cancerígenas. Então, o nosso sistema imune, ele vai lá e vai retirar essas células tumorais. O reconhecimento e eliminação de células e tecidos ou órgãos também de origem genética diferente. Por exemplo, as nossas células, elas estão se proliferando, elas estão se dividindo, elas estão se multiplicando o tempo inteiro. E pode ser, eventualmente, que nessa multiplicação celular, as nossas células, elas apresentam algum defeito no seu material genético e etc. Então, nosso sistema imune ele pode reconhecer que uma célula ela não está adequada conforme era para ela estar, e ele vai lá e elimina essa célula porque ela está diferente das outras. Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre imunologia, a gente precisa voltar nos primeiros estudos. Então, Edward Jenner, ele observou lá no final do século XVIII que a doença da varíola bovina ela era relativamente branda em comparação com a doença da varíola humana. Então, ele foi um jovem médico inglês que iniciou um experimento para poder descobrir o modo que as pessoas elas pegavam a varíola. E essa doença ela prejudicava toda a Europa e matava milhares de pessoas, sendo responsável por eliminar 90% dos norte-americanos nativos da costa leste-americana, quando os colonizadores europeus eles trouxeram a infecção aqui para o Novo Mundo. Então, uma jovem que trabalhava lá com a ordenha das vacas, ela informou a ex-pesquisador Jenner que ela não contraía de jeito nenhum a varíola humana, porque ela já tinha ficado doente pela varíola bovina. E aí ele tentou testar essa história. Então esse pesquisador, o Jenner, ele coletou raspados da ferida proveniente das vacas e ele colocou em uma criança de 8 anos. E a partir daí, do local onde ele colocou nessa criança, apareceu algumas bolhas e em poucos dias essa criança ela se recuperou. Mas nunca mais ela contraiu nem a varíola bovina e nem a varíola humana. Então isso forneceu essa criança a vacinação. Então isso se chama imunidade. A partir daí foi denominada esse termo de vacinação porque vem das vacas, por conta das pessoas que entravam em contato com a varíola da vaca. Então, as células do nosso sistema imune, elas são fabricadas lá na medula óssea, aonde elas são localizadas nas cavidades ósseas do tecido ósseo esponjoso. E isso é principalmente nos ossos chatos, por exemplo, no fêmur,
no crânio, nos ossos da bacia, lá da nossa cintura pélvica. E essas células do sistema imune nascem de um único tipo de células, das células tronco hematopoéticas. É um nome bem difícil, mas vocês vão ver que não tem muito segredo não. Então a medula óssea ela é um tecido líquido gelatinoso e ela é extremamente rica em nutrientes, que ela fica localizada lá no interior desses ossos que eu falei para vocês. Existem dois tipos de medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A medula óssea amarela, ela possui uma quantidade muito maior de células de gordura que a medula óssea vermelha. Porém, ambos, tanto a vermelha quanto a amarela, elas contêm vasos sanguíneos. Então aqui nós conseguimos ver o osso, aqui a medula óssea vermelha, o osso esponjoso. Então, a partir dessa célula que é liberada, a célula tronco, que é liberada por essa medula óssea, ela, a partir do momento que ela sofre qualquer estímulo, ela pode se transformar em qualquer célula. Então ela pode se transformar, por exemplo, nos leucócitos, que são as nossas células de defesa, nos eritrócitos, que são as nossas hemácias. Elas podem participar, por exemplo, na nossa coagulação, que são as nossas plaquetas. Então essa célula tronco ela é extremamente importante porque ela pode se tornar qualquer célula do nosso organismo. Então aqui, por exemplo, os leucócitos. Os leucócitos, quando a gente pega lá o nosso hemograma e a gente vê lá, leucócitos totais. Mas o que significa esses leucócitos totais? Nós temos da diferenciação esses leucócitos. Por exemplo, neutrófilo, que tem uma função específica no nosso organismo, o eosinófilo, que tem uma função específica, basófilo, monócito, células dendríticas, linfócitos T, célula natural killer, que às vezes vocês podem encontrar também como célula NK, e também linfócitos B. Então os leucócitos, após eles serem produzidos, eles vão ficar circulando no nosso organismo por dias, semanas, meses ou até mesmo anos no nosso corpo. E a produção ela continua enquanto há necessidade deles. Então, por exemplo, quando eu estou com alguma infecção, determinado tipo de célula ela vai aumentar a produção. Então, lá no meu hemograma, por exemplo, se eu estou com um processo viral, determinada célula vai estar mais aumentada. Por exemplo, se eu estou com um processo parasitário, determinado leucócito vai estar aumentado. Isso a gente vai conversar no decorrer da aula. Então, quais são os órgãos do nosso sistema imune? Nós temos os órgãos primários e secundários. Os primários é o local aonde os linfócitos eles vão se desenvolver. Por exemplo, no timo, no fígado e na medula óssea. Já os secundários é o ambiente onde os linfócitos eles vão interagir com as células e os antígenos, por exemplo, o baço, as tonsilas, linfonodos, placas de Peyer e também a medula óssea. Então, nós temos algumas barreiras para poder evitar que os micro-organismos eles entrem em contato conosco. Nós temos as barreiras mecânicas, microbiológicas e também as barreiras químicas. De barreira mecânica, nós temos principalmente a pele. A pele é a nossa principal, é a primeira proteção. Ela é extremamente rica em queratina e ela vai impedir a entrada desses micro-organismos. Por exemplo, os cílios, os muconasais são exemplos de uma barreira mecânica. Então, eles vão filtrar o ar enquanto nós respiramos e esses pelos que estão no nosso nariz, esse muco e esse pelo, ele vai fazer com que esses micro-organismos eles fiquem retidos, fazendo com que eles fiquem aderidos e impedindo com que eles entrem no nosso corpo. E já de barreira microbiológica, aqui a gente tem representando a microbiota intestinal, a microbiota do nosso estômago, a pulmonar, a genital. E o que é a microbiota? São os micro-organismos que vivem nessa superfície, que eles agem como se fossem competindo entre eles, impedindo que esses agentes patogênicos que causam doenças se liguem aos nossos receptores,
e, consequentemente, venham desencadear essas doenças. Nós temos também a barreira química, que ela é caracterizada, por exemplo, por enzimas, por exemplo, presentes na saliva, presentes na lágrima, que elas são extremamente ácidas, que vão fazer com que os micro-organismos eles sejam afetados e eles não venham colonizar esses locais. E a nossa imunidade ela é definida como imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata ela pode ser conhecida como natural ou nativa. Então, quando a gente fala de natural, é quando o indivíduo ele nasce com ela. Então, esse tipo de defesa ela está presente nos indivíduos saudáveis, que é para bloquear a entrada desses micro-organismos. Então, a imunidade inata ela já nasceu conosco, então nós sempre temos. Então, ela vai oferecer uma resposta imediata, é o primeiro contato contra essas substâncias estranhas. Diferente da imunidade inata, que é a que nasce conosco, a imunidade adquirida ou adaptativa, ela é ativada pelo contato com esses agentes infecciosos em resposta a uma infecção. Então, existem dois tipos de imunidade adquirida, que é a humoral e a celular. A imunidade humoral, ela gera uma resposta mediada por moléculas no sangue e nas secreções da nossa mucosa, chamada de anticorpos, e eles são produzidos pelos nossos linfócitos B. Os anticorpos, eles vão reconhecer esses antígenos, que é qualquer partícula, qualquer corpo estranho que entra em contato com o nosso organismo, e vai neutralizar a infecção, para poder eliminar esses antígenos por diversos mecanismos que nosso organismo tem. E já a resposta celular, ela vai ser mediada pelos linfócitos T, que é quando o micro-organismo que está dentro da célula, por exemplo, alguns vírus e algumas bactérias, elas sobrevivem e eles vão proliferar dentro dessas células hospedeiras, que vai estar inacessível para os anticorpos. Então, essas células T elas vão promover a destruição desses organismos que está dentro da célula para poder fazer com que essa célula ela morra e nós conseguimos eliminar esses micro-organismos que estão dentro da célula. Então, o linfócito B ele vai produzir o anticorpo, mas quando esse vírus, essa bactéria, ele está dentro da célula e esse anticorpo não consegue entrar dentro, esse linfócito T ele vai matar essa célula que está infectada, fazendo com que nós consigamos eliminar esse micro-organismo. Certo, pessoal? Aqui nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o sistema imune na nossa aula. E é isso. Até mais.